Olá, meus amados. Eu sou o pastor Alessandro Bertolin, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ouro Branco. Bem-vindos ao programa Verdade que Liberta. Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou Milena Bertolin e estou aqui para te convidar para o grande culto de jovens que acontecerá amanhã na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ouro Branco, em Belo Horizonte. E a igreja se situa na rua Vicente Dutra, número 5, bairro Diamante, no Barreiro. O culto terá o início às 19 horas. E já aproveitando essa oportunidade, eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra em Mateus, capítulo 4, no versículo 1, no versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse contexto, nós percebemos que Jesus, como diz no próprio texto, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E ali o diabo disse para ele: Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E o diabo disse isso porque ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Mas ele percebeu, observando, ele percebeu que Jesus teve fome, como diz na própria palavra de Deus. E então ele poderia ter afrontado Jesus de várias formas, mas ele foi justamente naquela necessidade daquele momento. Porque depois de ter jejuado tantos dias, tantas noites, 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E aí o tentador chegou e disse: se você é o Filho de Deus, ou seja, você pode, transforme, mande que essas pedras se transformem em pães. Eu quero dizer para você, vigie, porque o diabo não sabe, ele não é onipotente, ele não sabe de todas as coisas, mas ele fica ao nosso derredor observando qual é a nossa necessidade, qual é a nossa fraqueza, em qual ponto da nossa vida nós não estamos fortalecidos. E é por isso que nós devemos estar sempre vigilantes, porque ali, naquele momento, o pão era uma necessidade, sim, e é uma necessidade de todos nós nos alimentarmos todos os dias, é uma necessidade básica para a nossa sobrevivência. Mas ali pode representar algo na nossa vida que nós julgamos ser uma necessidade, quando na realidade não é, em relação à palavra de Deus. Jesus ali, sendo Deus, ele colocou a palavra de Deus acima de todas as coisas, acima da própria necessidade de se alimentar. Então que nós venhamos fazer isso todos os dias das nossas vidas, nós venhamos reconhecer que nada é mais importante do que a palavra de Deus, que nós venhamos ter a palavra de Deus como a nossa base para viver todos os dias. O pão é algo que nós precisamos, como está aí no contexto, mas o pão é um alimento terreno e eu estou falando aqui de um alimento espiritual que é essencial. Mesmo tendo um corpo físico, a palavra de Deus é um alimento essencial, é um alimento celestial e essencial para nos manter de pé. Então, tenha a palavra de Deus como sua base para viver. Coloque ela acima de todas as possibilidades, acima de todas as situações, acima de todas as necessidades, porque é a palavra de Deus que nos mantém de pé. Em Mateus 6,33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas aqui, em Mateus 6,33, se referia aos versículos anteriores, que diz: por que se preocupar com a roupa, com o que comeremos, com o que vestiremos? E é justamente isso. Deus sabe, Deus é o nosso Pai Celestial e Ele sabe de tudo que nós precisamos. Então não fique se preocupando com algumas coisas que você pensa, você julga ser uma necessidade, quando na realidade não é, e é algo que vai te afastar de Deus.
Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que nós precisamos, Deus sabe, todas essas coisas que precisamos nos será acrescentada. E não só isso, não só o que é básico para a nossa sobrevivência, mas Deus acrescenta muito mais. Deus tem o melhor preparado para nós e, como diz na palavra de Deus, se quiseres, terás o melhor dessa terra. Creia que o melhor Deus tem preparado para a sua vida, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Deus é o nosso Pai Celeste, o nosso Pai Eterno que nunca vai nos abandonar. Não troque sua vida com Deus por algo que você julga ser necessário quando na realidade não é. Não troque a sua vida com Deus por momentos, por situações, por pessoas. A presença de Deus é insubstituível. Tenha Deus acima de tudo na sua vida e viva o melhor que Ele tem para você. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Guarde essa palavra no seu coração e viva o melhor de Deus para você. Fique agora com uma palavra vinda de Deus para a sua vida, com o nosso amado pastor Alessandro Bertolin. Eu quero convidar você para fazermos a leitura da palavra de Deus que se encontra em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o melhor. Somente Deus, somente o amor de Deus, porque Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este amor foi tão inexplicável que o escritor não encontrou forma de colocar que amor é esse. Ele colocou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qualquer pessoa, seja ela boa, seja ela ruim, qualquer tipo de pessoa. Tem gente que fala assim, fulano de tal não merece aceitar a Jesus, fulano de tal não merece mudança de vida. O interessante é que tem pessoas que olham, por exemplo, a pessoa que está bebendo, ela tem que morrer bebendo. O dia que ela para de beber, aceita Jesus, para de beber, começa as pessoas a dizer, aí, tá vendo, bebeu tanto, agora virou crente. Será que essa pessoa tinha que beber a vida inteira até ir para a cova? Que coisa horrível o pensamento de algumas pessoas. Graças a Deus que a pessoa aceitou Jesus, foi liberto. Me faz lembrar de uma ilustração. Um pastor, ele gostava muito de fazer culto fúnebre. E ele falava bem demais da pessoa. É assim, né? Toda pessoa quando morre, eu tive com ele ontem, era uma pessoa boa. E esse pastor, sempre as pessoas iam para ouvir e para ver esse pastor falando sobre aquela pessoa que tinha falecido. E ele ficou famoso, conhecido na cidade, por falar bem das pessoas. E aí, de repente, nessa cidade tinha um homem, mas pensa num homem terrível, que ninguém gostava dele. Um homem que as pessoas cortavam volta para não passar perto dele. Esse homem um dia aceitou Jesus. Não passou uma semana, esse homem que aceitou Jesus morreu. E olha que ninguém gostava desse homem naquela cidade. E quando esse homem morreu, as pessoas ficaram sabendo que esse pastor, ele era o único que gostava de pregar no sepultamento das pessoas, fazer o culto fúnebre. Aquilo foi um comentário na cidade e não cabia ninguém mais no cemitério, porque a cidade foi toda para o cemitério. Para quê? Para ouvir o que aquele pastor ia falar daquele homem. Porque ninguém tinha nada de bom para falar daquele homem. Ele realmente era um homem mau, terrível. E os religiosos, todas as pessoas de todas as religiões foram para lá e falou, quero ver agora o que esse pastor vai falar desse homem. O homem que aprontou a vida toda, aceitou Jesus, morreu, não teve tempo para mostrar a mudança dele. Então a pessoa ficou com aquilo na cabeça, com aquele homem terrível, aquele homem mau, que ninguém gostava.
E o cemitério assim de gente. O pastor então se posicionou, pegou a Bíblia dele, ele sabia da índole daquele homem, e as pessoas todas amontoadas ali em volta no cemitério para ouvir. Quero ver o que o pastor vai falar desse homem agora. Um homem que não tinha qualidade nenhuma, um homem terrível. O pastor então não tinha realmente muita coisa para falar de bom daquele homem, e ele apenas disse assim, deu uma arranhadazinha na garganta, né? E as pessoas olhando, esperando para ver o que ele ia falar daquele homem. E ele disse, esse homem, ele tinha uma qualidade, ele sabia assoviar. Pode fechar o caixão. Todos que estavam ali ficaram surpresos, porque eles não conseguiam ver nenhuma qualidade naquele homem. E eles saíram dali comentando um com os outros, realmente, ele sabia assoviar, ele andava pelas ruas. Então ele tinha uma qualidade. Por pior que a pessoa seja, ainda ela tem uma qualidade. A daquele homem era saber assoviar. Mas Jesus, para ele foi a única saída. Talvez tem pessoas me assistindo aqui agora. Uns têm tantas qualidades, você precisa de Jesus. Porque as suas qualidades não te levam para o céu. Porque se levasse, por ser bom, ajudar as pessoas, fazer boas obras, amar o próximo, se isso levasse para o céu, Jesus não precisava ter morrido na cruz, ter passado por tudo que ele passou. Ele deixava isso escrito na Bíblia. Quer ser salvo? É só fazer boas obras, amar o seu próximo. Não. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, em João 14,6. Ele é o único caminho. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Talvez tem pessoas achando que tem tantas qualidades que nem precisa de Jesus. Precisa e muito. E você que não tem qualidade nenhuma, o povo acha que eu não tenho mais jeito. Você está no mesmo nível do outro. Sem a salvação em Cristo Jesus, tanto aquele que acha que é tão certinho, não fumo, não bebo, não minto, quanto aquele que faz tudo enquanto é coisa errada, estão no mesmo patamar. Somente Jesus, não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Aquele homem, pelo menos ele sabia assoviar. Tem pessoas que não têm qualidade nenhuma. Eu quero te dizer que Jesus ama você do jeito que você é, com ou sem qualidade. Negro, branco, pardo, rico, pobre. Porque Deus amou o mundo, Ele amou a todos vocês. Amou a todos nós. Como é que eu faço para poder reconhecer e tomar posse desse amor de Deus para a minha vida? Aceitando a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E eu quero convidar você para fazer agora uma oração comigo. Uma oração que vai mudar a sua vida. Uma oração que vai abrir a porta do céu para você. Uma oração que o Senhor Jesus vai entrar na sua vida e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se é o desejo do seu coração, repita comigo estas palavras. Senhor Jesus, neste momento, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e me transforme na pessoa que o Senhor quiser que eu seja. Se você fez esta oração com fé, creia que os seus pecados foram perdoados e que você tem a vida eterna. Creia também porque Jesus é fiel e tudo o que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele disse, eu nunca os deixarei, eu jamais os abandonarei, pois eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está convosco, Jesus está conosco até o fim dos tempos. Deus te abençoe nessa nova vida. Seja sempre abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.